Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar o conjunto dos números reais. Esse é o último vídeo, dessa parte de conjuntos numéricos. Nós começamos lá no segundo vídeo fazendo uma explanação sobre os conjuntos de uma forma geral. E a partir do terceiro vídeo nós viemos estudando separadamente cada um dos conjuntos numéricos. E hoje nós vamos ver o conjunto dos números reais, a parte de intervalos e as operações de propriedades com radicais, né? Então a primeira coisa aqui com relação aos intervalos que eu queria falar aqui é a respeito do módulo no conjunto dos números reais. O que significa o módulo de um número no conjunto dos números reais? O módulo de x igual a 5, significa, está relacionado à distância em relação à origem, em relação ao zero aqui, olha, nessa reta real. Quais são os números que estão à distância 5 em relação ao zero aqui? Você conta aqui as distâncias, segmentos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 vai estar à distância 5 do zero. E o menos 5 também vai estar à distância 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segmentos. Vou mostrar aqui, olha. Veja lá a setinha aqui indicando que é em relação ao zero, tá? Se eu mudar aqui, olha lá, mod de x igual a 2, eu estou querendo quais os números que estão à distância 2 em relação ao zero aqui na reta real. Então, menos 2, esse ponto aqui, menos 2, está à distância 2 do zero, e o 2 também está à distância 2. Tá? E agora, vamos voltar aqui para o 5. O que significa módulo de x menor do que 5? Módulo de x menor do que 5. São todos os pontos que estão uma distância inferior a 5 em relação ao zero aqui. Então vai ser do 5 até o zero e do menos 5 até o zero. Todos esses pontos aqui estão uma distância inferior a 5 em relação ao zero. O 5 e o menos 5 não entram nesse intervalo. Veja a bolinha aberta aqui. Se eu colocar menor ou igual, aí o menos 5 e o 5 pertencem a esse intervalo. Tá? São todas as distâncias inferiores a 5 ou iguais a 5. Então vai ser de menos 5 até mais 5. E se agora colocarmos maior, o que significa o módulo de x maior que 5? São todos os números que estão à distância superior a 5 em relação ao zero aqui. Vai ser do 5 para frente, à direita do 5, e do menos 5 à esquerda do menos 5. Quer ver? Olha lá. Módulo de x maior do que 5 significa isso aí, todos os números que estão a uma distância superior a 5 em relação ao zero. Tá? Então, só recapitulando aqui, módulo de x igual a 5 significa esses dois pontos. X é igual a menos 5 e x igual a 5. Estão exatamente a distância 5 em relação ao zero. Módulo de x menor que 5 são todos os números entre menos 5 e 5, excluindo o menos 5 e excluindo o 5. Se eu colocar menor ou igual, são todos os números entre menos 5 e 5, incluindo o menos 5 e o 5. Módulo de x maior que 5 são todos os números que estão a distância superior a 5, em relação a zero. Seria x maior que 5 e x menor que menos 5. O menos 5 e o 5 não entram no intervalo. Se eu colocar o igual, aí eles passam a pertencer ao intervalo. São todos os números x pertencentes aos reais, tal que x é menor que menos 5, ou x maior que 5. Então esse é o significado aí do módulo de x em relação ao conjunto, no conjunto dos números reais. Agora vamos ver essa questão dos intervalos aqui, a forma de representá-los. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui esse intervalo aqui. Como é que eu represento, quais os nomes e como é que eu represento esse intervalo aqui? Esse intervalo ele é chamado de intervalo aberto, porque no caso aqui o A e o B
eles não pertencem, os extremos não pertencem ao intervalo, então ele é chamado de intervalo aberto. Se eu fechar aqui os extremos, né, aí vira um intervalo fechado. Quer dizer que os extremos, o A e o B, pertencem a esse intervalo. E a representação, olha como é que eu represento aqui esse intervalo. Posso representar dessa forma aqui, na forma de conjunto, ó. X pertencente aos reais tal que x é maior ou igual a 5, menor ou igual a 5. Ou aqui com colchete e parênteses. O colchete para indicar que o intervalo é fechado e o parênteses para indicar que o intervalo é aberto. Deixa eu voltar lá no intervalo aberto. Ó. X maior que 5, x menor que menos 5. A gente representa assim, ó, com esse par com esses parênteses, né? Bom, aqui eu posso representar também o semiaberto, o intervalo semiaberto. Aqui ele é fechado à esquerda e aberto à direita. É chamado de intervalo semiaberto. X maior ou igual a 5 e x menor que 5. E aqui eu coloco o colchete para indicar que o intervalo é fechado e o parênteses para indicar que é aberto. Essa representação aqui eu estou querendo dizer todos os números entre o menos 5 e o 5, todos os números reais, incluindo o menos 5 e excluindo o 5. Ó. Parênteses exclui, o colchete inclui. Então posso colocar à direita também. Ó. É um intervalo semiaberto, aquele aberto à esquerda e fechado à direita. Então aqui x maior que menos 5, menor ou igual a 5. Aqui o parênteses no menos 5, indicando que o menos 5 não pertence ao intervalo e o 5 pertence ao intervalo. E ele pode ser ilimitado, né? Pode ser ilimitado à esquerda ou à direita. Por exemplo, aqui são todos os números reais menor ou igual a b. X menor ou igual a 5, né? Considerando b igual a 5, x menor ou igual a 5. E a gente representa assim, ó, de menos infinito até 5. Menos infinito sempre aberto. E o 5 aqui fechado. O 5 pode ser aberto também. Se eu colocar aqui, ó, colocar aberto aqui, aí aqui fica parênteses, ó, x menor que 5. E pode ser também à esquerda, né? Ele é aberto à esquerda, ó. Ele é ilimitado à direita. Então, x maior que menos 5. Se eu colocar fechado aqui, deixa eu fechar ele aqui, aí fica x maior ou igual a menos 5, colchete aqui no menos 5 e parênteses no infinito. Resumindo, deixa eu passar para outra tela aqui, olha aqui o resumo aqui dos intervalos. Esse aqui é o intervalo fechado, olha, fechado à esquerda, fechado à direita. Aberto, quer dizer que ele é aberto à esquerda e aberto à direita. A representação na forma de conjunto, x maior igual a A, menor igual a B. Aqui é x maior que A, menor que B. E essa representação aqui com colchete e chave. Em alguns casos, né, alguns livros, aparece ao invés do parênteses aqui, um colchete virado nessa forma assim, para indicar que o intervalo é aberto. É usada essa notação também para o aberto, tá? Mas a mais comum é o parênteses. O semiaberto, esse aqui ele é fechado à esquerda, aberto à direita, aqui fechado, aberto à esquerda, fechado à direita. Forma de representar, ó, colchete para indicar que o A pertence ao intervalo, o B não pertence. Aqui o A, aliás aqui em cima, né? Esse aqui mesmo. O A aqui pertence e o B não pertence. Aqui não é mais infinito, né? Aqui está errado aqui, porque o A aqui na verdade é B. Deixa eu consertar aqui o B e aqui é fechado. Né? Olha lá, tá vendo? Fechado aqui. Esse aqui é o ilimitado, x maior ou igual a A, fechado no A, até mais infinito. Esse aqui ele é limitado à esquerda, né? X menor ou igual a B. Tá aqui o colchete, até menos infinito. Esse aqui, ilimitado, né? É x maior ou igual, aqui não é A, aqui é B. Deixa eu consertar isso aqui também.
menor que b. Tá? Então, de menos infinito até b, aqui está certo. Ó. E aqui, x maior que a. Aqui está certinho. É um resumo aí dos intervalos. Lá no outro vídeo, onde eu vou dar exemplos, nós vamos resolver uma questão de aplicação desses intervalos. Tá? Uma questão caiu na prova do Cefet. E agora as operações com relação aos radicais. Em primeiro lugar, aqui nós temos um radical, esse está em vermelho aqui é chamado de índice, esse aqui é o radicando, né? E o resultado é a raiz, b é a raiz. Então, raiz enésima de a é igual a b quando b elevado a n for igual a a. Então, o n é o índice, o a é o radicando e o b é a raiz. Então, a primeira propriedade diz o seguinte, ó, quando nós temos um radical, nós podemos multiplicar o índice e o expoente do radicando por um mesmo número. P, por exemplo, aqui, ó, multiplicar ou dividir. Tá? Por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 10 ao quadrado. Eu posso multiplicar por 2 o índice e o expoente aqui. Eu fico com raiz sexta de 10 à quarta. Assim como eu posso voltar, dividir aqui esse índice por 2 e aqui por 2. Nós vamos usar isso aí para essa propriedade, né? Para, por exemplo, comparar radicais. Para saber qual radical é maior ou menor, eu tenho que colocá-los no mesmo índice, né? Para comparar o radicando. Um outro exemplo aqui, raiz índice 8 de 2 elevado a 20. Eu posso dividir por 4 os dois, vou obter raiz quadrada, né? Quando não aparece o índice aqui, é a raiz quadrada, é como se o índice fosse 2, de 2 elevado à quinta potência. A segunda propriedade é relacionada à soma e à divisão de radicais. Então, se eu tenho raiz enésima de a vezes b, eu posso transformar isso num produto. Raiz enésima de a vezes raiz enésima de b. Assim como na divisão. Esse radical aqui eu posso dividir raiz enésima de a sobre raiz enésima de b, numerador e denominador. Mantém o índice. Então, por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 25, eu posso resolver assim, ó, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 4 é 2, vezes raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 5 dá 10. Vou voltar com isso. Um outro exemplo, ó. Aqui embaixo, posso dividir isso aqui assim, ó, raiz cúbica. Aqui, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, para todos. Porque, ó, vezes... Aqui, ó. Eu vou colocar 2 à sexta aqui. Aqui vai ficar 3 ao cubo. E aqui 5. Então, raiz cúbica de 2 à sexta vezes 3 à terceira vezes 5 é raiz cúbica de 2 à sexta vezes raiz cúbica de 3 à terceira vezes raiz cúbica de 3, raiz cúbica de, vezes raiz cúbica de 5. Tá? Aqui nós podemos simplificar, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Né? Aqui, ó. Eu vou simplificar o 3 desse índice com o 6. Aqui, ó, esse 3 com 6. Quando eu simplifico aqui dá 1, o radical some. Então aqui vai ficar 2 elevado à segunda potência, elevado a 2. Porque aqui o 3 com 6. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes
Aqui eu vou simplificar, vai dar 1 aqui. Quando der 1 aqui, some o radical. Então fica 3 elevado a 1, que é 3 vezes... Aqui não tem como simplificar, eu vou repetir. Então, raiz cúbica de 5. Aqui dá 4, né? 4 vezes 3, 12. Isso aqui vai ficar 12 vezes a raiz cúbica de 5. Fica assim. Aqui eu posso separar, ó, a letra C aqui. Separar assim, ó. Aqui vai ficar a raiz cúbica de 8. 8 é 2 a terceira, né? Isso, vou fatorar aqui, ó, a 8 a terceira. E 27, aqui vai ficar a raiz cúbica de 27 a 3 a terceira. Então aqui nós podemos cancelar aqui, ó, corta esse com esse, fica 2 em cima, o numerador fica 2, e aqui eu vou cancelar esse com esse, vai dar 3, 2 terços. E a letra D, nós podemos separar aqui também, raiz quinta de 243 é 3 elevado à quinta potência. 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243. Então fica 3 elevado à quinta potência. E aqui, raiz quinta, 32 é 2 elevado à quinta potência. Cancela aqui com aqui, ó. Vai ficar 3 no numerador. E no denominador 2. Ok? Então essa é a propriedade 2. Já a terceira propriedade nos mostra como fazer potência de um radical. Eu tenho um radical elevado a um expoente, né? Tem uma potência. A gente mantém um índice e eleva só o radicando aqui, ó. Esse expoente aqui nós vamos elevar só o radicando. Então, por exemplo, raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Vai ficar raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Tá? Eleva só o radicando. Aqui vai ficar como? Raiz sexta de 2 elevado à quinta potência. A letra C, ó, fica raiz oitava. Aqui vai ficar a potência de potência, né? Vai ficar 3 elevado a menos 2, quer dizer, vai ficar 2 terços elevado a menos 2. A gente multiplica os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes menos 2, vai dar menos 6. E aqui nós podemos simplificar, ó, esse índice aqui com esse expoente. Vai ficar quanto? Vamos dividir por 2, o índice fica 4, e aqui fica 2 elevado a menos 3. A menos 3, simplifiquei por 2. Tá? Aqui nós podemos dar mais uma ajeitada, se for o caso, né? Que é 2 a menos 3 é 1 sobre 2 a terceira, né? Então vai ficar assim, ó. Raiz, índice 6. Aqui vai virar uma fração. 1. Aqui sobre 2 a terceira, né? Que expoente é negativo, a gente inverte. E 2 a terceira é 8. Tá? E aqui vai ficar como? Raiz, índice 10 de 243, que é 3 elevado à quinta potência. 243 é 3 elevado à quinta potência. E aqui nós podemos simplificar por 5. Então vai ficar raiz quadrada, né, que aqui por 10 dividido por 5 dá 2, e 5 por 5 dá 1.
3 elevado a 1 é 3. Raiz quadrada de 3. A quarta propriedade é como a gente faz, diz como a gente faz raiz de raiz, né? Eu tenho uma raiz de outra raiz. A gente multiplica os índices. Mantém o radicando, que é A, e multiplica aqui os índices. M vezes N, e mantém o radicando A. Por exemplo, raiz quinta da raiz quadrada de 8. Vai ficar como? Raiz índice 6, índice 10, né, porque aqui é 5, e o índice aqui quando não aparece é 2. Então 5 vezes 2 dá 10, de 8. Mantenho radicando. Aqui embaixo, o índice aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 2. Então fica 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Vai dar raiz índice 12, de 2. Mantenho radicando. Aqui, ó, vai ficar... Primeiro eu vou levar essa potência aqui, a gente multiplica aqui, ó, esse expoente com esse expoente. Então vai ficar raiz índice 8. Aliás, esse exemplo aqui é do anterior, não tem a ver com essa propriedade não. Deixa eu tirar eles aqui, que é do exemplo da propriedade anterior. Só com esses dois exemplos. E a última propriedade é a seguinte, ó. Observe a seguinte igualdade. Ó. Bom, isso aqui, a gente simplifica aqui o 3 com 6, né? Vai ficar 1 aqui, o radical some. Então, isso aqui é 10. Eu vou indicar assim, ó, 6 dividido por 3. Opa. Dividido por 6 dividido por 3. Vou tirar esse sinalzinho aqui, que vai dar 10 elevado a 2. É isso, quando simplifica o 3 com 6 aqui, fica 10 elevado a 2, que é 6 dividido por 3, né? Aqui vai ficar como? 7 elevado a quanto? 8 dividido por 2. 8 dividido por 2. Aqui vai dar 7 elevado a 4. E a última aqui, simplifica o 5 com 20. Aqui fica 1, aqui fica 4. É como se eu fizesse aqui, ó, 2. Opa, deixa eu apagar aqui. 2 elevado a quanto? Elevado a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, que é igual a 2 elevado à quarta potência. Então, esse exemplo aqui sugere o seguinte, é que eu posso transformar esse radical aqui numa potência de expoente fracionário. Raiz enésima de A elevado a M ficaria A elevado a quanto? Elevado a M dividido por N. M dividido por N. Né? Que eu posso representar assim na forma de fração também. A elevado a M sobre N. Né? Um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Embaixo seria isso aqui, ó. Eu tenho raiz índice 5 de 2 elevado à terceira potência. Eu posso transformar isso da seguinte forma.
vai ser igual a 2 elevado m dividido por n, 3 quintos. Posso representar assim. M dividido por n, 3 dividido por 5. Ok? Bom, a teoria está aí. Agora, no próximo vídeo, nós vamos resolver exemplos desse vídeo aqui, dessa teoria dada nesse vídeo. Ok? Então, assista o próximo vídeo aí agora. Um abraço.